A gente já fez o molde base de blusa, agora a gente vai fazer o molde base de manga. E aqui os materiais são os de sempre. Eu peguei aqui a minha folha, uma régua. Dessa vez a gente vai precisar só de uma régua simples mesmo, de uma lapiseira e uma tesoura para cortar no final. Só isso. Aqui eu já peguei o meu retângulo de papel nas medidas que eu preciso. Se você está fazendo em um papel normal, um papel maior, o que você vai fazer? Vai fazer esse retângulo aqui, com as medidas que você precisa. Para a gente fazer um molde base de manga, nós precisamos basicamente de uma medida só, que é a largura do braço. E uma segunda medida seria o comprimento que essa manga vai ter. No meu caso, eu coloquei aqui um comprimento de 18 centímetros. É um comprimento de uma manga curta comum. E na largura desse retângulo, a gente vai precisar da largura do braço com a folga de vestibilidade mais 4 centímetros. Então, é o seguinte, para o tamanho 38, a largura do braço é 26 centímetros. Mais a folga de vestibilidade, eu tenho 28 centímetros. Mais 4, eu vou ter 32 centímetros. Então, aqui, eu tenho 32 centímetros. Tenho 32 centímetros aqui na largura do meu retângulo. E na altura, eu tenho 18 centímetros, mas você pode fazer a manga com a altura que você quiser. Aqui para o molde base, eu coloquei 18. Mas pode ser a medida que você quiser. Depois de feito o retângulo, a gente vai fazer o seguinte. Agora que o meu retângulo está pronto, com as medidas certas, eu vou dividir esse retângulo ao meio. Aqui no meu caso, como o meu retângulo já está bem certinho, eu já cortei a minha folha no retângulo que eu vou precisar para fazer essa modelagem. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou só dobrar o meu retângulo no meio. Pronto, dobrei no meio. E aí eu tenho essa medida certinha aqui do meio. Eu vou só reforçar esse traço. Ok, dividi aqui a minha folha no meio. Se por acaso você estiver usando, né? Vocês estiverem usando um retângulo comum numa folha maior, o que é que vai fazer? Vai pegar essa sua medida aqui do comprimento do retângulo e dividir por 2. E fazer esse traço aqui. No meu caso aqui eu tenho 32, então seria 16. Seria não, né? Eu tenho 16 de cada lado, agora que eu dividi no meio. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos delimitar aqui a cabeça da manga. E essa medida aqui para a cabeça da manga, a gente vai usar a medida do ombro. Então, aqui a medida do ombro para o tamanho 38 é 11,5, porém eu vou arredondar aqui para 12. Então, eu vou colocar 12 centímetros aqui. 12. E vou colocar 12 do outro lado. Eu vou ligar os pontos. Ok. Aqui eu delimitei a cabeça da manga, que é essa parte aqui, com 12 centímetros. Você vai usar a medida do ombro do tamanho que você estiver fazendo, né? Aqui eu estou fazendo do tamanho 38. Ok, depois disso, a gente vai traçar uma linha na diagonal aqui, do meio até
o final desse traço que a gente fez. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Depois disso, a gente vai medir aqui e ver quanto que ficou essa linha aqui na diagonal. Quantos centímetros está essa linha na diagonal. Aqui a minha tem 20 centímetros, tem exatamente 20 centímetros. Eu preciso dividir essa linha que a gente tem aqui na diagonal em 4. Então, se aqui eu tenho 5, fica fácil, né? Eu vou fazer essas divisões de 5 em 5 centímetros. Então, aqui eu fiquei com 4 medidas de 5, né? Que no total dá 20 centímetros, que é o que a gente tem aqui nesse traço na diagonal. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ok, depois disso é simples. A gente vai fazer o seguinte. Esse lado aqui, para mim, é o lado direito. Então, a partir do lado direito, eu vou medir desse primeiro ponto para baixo meio centímetro. Eu vou usar aqui a minha lapiseira, para não ficar confuso. Do meu lado direito, eu vou pegar nesse primeiro ponto, medir daqui para baixo meio centímetro, 0,5. Meio centímetro. Aí eu vou passar daqui, eu já vou passar para o meu lado esquerdo. No meu lado esquerdo, nesse primeiro ponto, eu vou marcar para baixo 1 centímetro. Um centímetro aqui. Agora eu vou pular para esse último ponto aqui na diagonal do meu lado esquerdo. Nesse ponto aqui, nesse último ponto aqui visível, né, pra gente, eu vou marcar 1,5. Agora, em vez de marcar 1,5 para baixo, eu vou marcar 1,5 para cima. Um e meio. E aqui do outro lado, do meu lado direito, nesse último ponto aqui também, eu vou marcar 2 centímetros também para cima. Dois centímetros. Agora, com todos os pontos quase pronto, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa medida aqui. A partir desse primeiro ponto, eu tenho esse segundo ponto. Entre esses dois pontos, eu vou marcar aqui a metade entre eles. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Se daqui para cá eu tenho 5 centímetros, então o meio dele vai ser 2,5. Né? Então, eu vou marcar aqui 2,5. E eu tenho aqui um meio. Fazer da mesma forma do outro lado. Ok. A nossa modelagem, ela tá basicamente pronta. A parte mais difícil já foi, agora a gente vai só ligar os pontos e desenhar as cavas, né, da nossa manga. Então, esse desenho você pode fazer naturalmente à mão livre mesmo, sem problema nenhum. A gente vai começar aqui do início, vai passar por esse ponto, depois por esse meio aqui que a gente marcou, e depois ela vai subir até aqui, né? Vai subindo aqui nessa medida de 1,5, vai passar aqui pelo meio, né? Pelo ponto alto da nossa manga, vai vir aqui nessa medida de 2 centímetros,
vai passar por esse meio que a gente marcou e ela vai passar aqui nessa medida de 0,5 e terminar aqui no finalzinho. Então, eu vou fazer aqui esse desenho, esse traço pra gente. Ok, com a nossa manga quase pronta, a única coisa que falta é a gente fazer um ajustezinho aqui na barra da manga. E para isso, eu vou entrar aqui dos dois lados 1,5 centímetro. Pronto. Eu marquei aqui 1,5 para dentro do meu retângulo dos dois lados. 1,5 para dentro. Então, aqui eu vou só pegar a minha régua e traçar. Vou só traçar essa medida. Pronto, a nossa manga tá pronta. Essa daqui é a parte da frente da manga e essa daqui é a parte das costas. A parte das costas da manga, ela é levemente mais fechadinha, a cava ela é mais fechadinha do que na frente. Então, é interessante que a gente identifique, né, qual é a frente da manga e qual é as costas, para quando a gente for aplicar essa manga na nossa peça, sair certinho, né? Então, aqui eu vou colocar um F para indicar que é a frente da manga e um C aqui para indicar que aqui é a parte das costas. Pronto, agora é só cortar. Pronto, a nossa manga tá pronta. Eu vou só identificar aqui que esse é o tamanho 38.